Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 25 de junho do ano da graça de 2021. Olha, último dia da semana, apetecia-me dizer é sexta-feira, mas as minhas sextas-feiras normalmente tendem a ser o contrário das suas, que é normalmente o dia mais lixado, desculpa a expressão, que eu tenho em matéria de trabalho. E hoje, para você perceber, estou fora de Lisboa, estou em Santa Maria da Feira, que é um sítio que eu gosto bastante. E vou moderar aqui o Fórum Bizfeira, ok? Um encontro com empresas, de empresas, para discutir a realidade empresarial em Portugal, e vamos ter aqui alguns convidados muitíssimo especiais. Um deles é o Dr. Álvaro Santos Pereira, que foi, como sabe, Ministro da Economia, o homem do franchising dos pastéis de nata, acabou por ter razão posteriormente. Mas enfim, vamos discutir aqui empresas e aproveito para lhe dizer que hoje ainda vou fazer uma entrevista ao Álvaro Santos Pereira. Vamos conversar um bocado sobre economia, sobre o que aí vem e sobre tudo aquilo que Portugal tem que fazer para dar um salto em frente. Bem, mas antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer dois alertas. Primeiro, dizer que na próxima sexta-feira vamos ter o webinar sobre quinta-feira. Segunda. Desculpe, segunda-feira está aqui o Zé Pedro Farinha que vai fazer o webinar comigo. Vamos ter o webinar. Isto realmente eu às vezes baralho completamente com as datas, peço desculpa. Vamos ter o webinar sobre a questão das reformas. E antes de prosseguirmos, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você fizer compras no site, se escrever lá no checkout Camilo, o cupão, você tem um desconto de 10%. E depois aquelas promoções que nós regularmente divulgamos aqui são promoções semanais. Bem, agora sim, feito estes alertas e este disclosure, vamos para a edição de hoje. E vamos começar por onde? Ontem houve gente que ficou muito chateada comigo porque eu critiquei aqueles portugueses que estiveram no Puskás Arena. Eu acho que a malta não percebe nada às vezes. O problema não é criticar quem esteve no Puskás Arena. O problema é a falta de cuidado que a malta teve, não é? Não sei se já reparou nas imagens do estádio. As pessoas estão umas em cima das outras. Aquilo foi o único estádio do Euro, que eu não percebo muito bem como é que a UEFA autorizou, onde iam estar 60 mil pessoas juntas. E, portanto, a imagem ali é de gente, já não digo sem camisola que se interessa para pouco, é sem máscara, uns ao pé dos outros, e, portanto, a partilharem aquilo que são vírus, não é? Bem, você diz, mas a malta está vacinada. Eu acho que nós ainda não percebemos muito bem o que é que estamos a dizer. É verdade que a vacinação dá proteção, mas não dá a quem não teve. Está a perceber? O drama é esse. É que eu posso ter sido vacinado. Como sabe, a vacina não previne que eu possa apanhar o vírus. Previne é a doença grave. Mas a questão é, se ao meu lado estiver uma pessoa que não foi vacinada ou de risco, eu posso passar o vírus. Ora, o drama é este. E, portanto, a minha questão aqui não é as pessoas andarem a passear, estarem vacinadas ou não. A questão é, aqueles 6 mil portugueses que lá estiveram, potencialmente vão espalhar vírus por aí fora. O que eu estive a dizer foi isto. E já agora é assim, eu não gosto de extremismos, nem estados de emergência, que eu não sou favorável a isso, como você sabe, eu tenho explicado isso muitas vezes aqui ao longo dos últimos 13 meses, mas a questão é, nós ainda não nos libertámos do problema. E como está a ver, nós não nos libertámos do problema. Pode ser, como dizia ontem a senhora Ministra Mariana Vieira da Silva, uma das poucas coisas decentes que disse ontem na conferência de imprensa, há 760 mil portugueses acima de 60 anos que não foram vacinados. Pense nisso. Eu acho que vale a pena antes de avançarmos com disparados. Ponto seguinte. O Governo anunciou ontem que, afinal, quem tiver o certificado digital, quem tiver um teste negativo, pode sair da área metropolitana de Lisboa. Muito obrigado, eu saí da área metropolitana de Lisboa, vou entrar hoje depois das 3 da tarde, e pode entrar. Tem que ter o certificado digital ou então um teste negativo. Mas, avisou ontem, não podem ser autotestes. Eu acho muito bem. Já viu que você faz um teste e diz assim, eu estou livre. Não pode ser. Tem que haver uma certificação aqui. Tem que haver uma farmácia ou outra instituição qualquer a certificar. Bom, eu fiz o teste, aproveito para dizer já, e deu negativo. Além de eu já ter tido Covid, não é? Mas agora a questão é esta. Então, avisam a 24 horas do blockout que não se pode utilizar autotestes. Isto já devia ter sido anunciado há uma semana. Não é a 24 horas do evento. Imagine, você tem
Você tem um compromisso fora de Lisboa, tem que ir para fora de Lisboa. Está a pensar, porque lhe foi dito, que com testes você safa-se. Mas a 24 horas do limite horário, você recebe a informação que afinal os autotestes não servem. Não é assim que se prepara as populações. Não é assim que se prepara o país. Estas coisas têm que ser avançadas e anunciadas com tempo. Bom, ponto seguinte. Fernando Medina e a presença na Assembleia da República. Bom, como você percebeu ontem, Fernando Medina está à rasca. As imagens de Fernando Medina a depor na Assembleia da República mostram a grande preocupação que este assunto está a ser e vai ser para Fernando Medina. Primeiro, o assunto já chegou lá fora. O Parlamento Europeu já escreveu a Medina preocupadíssimo com o que aconteceu, a pedir justificações. Medina perdeu as tribeiras, numa certa altura, ontem na Assembleia da República. Começa a dizer, como aqueles que mandaram para aqui acusar, deixe tretas. Ninguém aqui em Portugal acredita que o senhor Fernando Medina andou a passar deliberadamente informações ao ditador Putin. Isso é o que menos me interessa aqui. O que interessa aqui é o conjunto de procedimentos na Câmara Municipal de Lisboa, o agravamento da situação depois de 2018, apesar do Gabinete Medina saber, e a pouca vergonha que isto é. Aliás, eu já lhe expliquei aqui que a história da Câmara Municipal de Lisboa e o Russiagate tem a ver com uma coisa. Fernando Medina não reforma porra nenhuma, percebe? Onde ele vai, limita-se a gerir o que é, põe um pano por cima do que lá existe e inventa coisas novas. Está a perceber que é para dizer que fez reforma? Não é assim. A Câmara Municipal de Lisboa é um antro, percebe? De lobbies e de corporações. E como são uma série de câmaras municipais e como é o Estado em geral. Portanto, o Sr. Fernando Medina, o que tinha que fazer era reformar a Câmara Municipal de Lisboa. Não pode vir dizer agora, não sabia, é um procedimento, e não sei quantos repetitivo. Pois, a administração pública está farta dessa porcaria. Está farta, percebe? Isto existe em qualquer esconso da administração pública em Portugal. Ora, isto só mostra que estes fulanos vivem do status quo, não mudam porra nenhuma e depois vêm apresentar desculpas como Fernando Medina tentou apresentar ontem na Assembleia da República e já agora pode fazer aquelas figuras de indignado, não sei das quantas, que a malta vai passar por cima disso. O que interessa aqui é o Sr. Dr. Fernando Medina explicar porque é que ainda não se demitiu, sobretudo depois das últimas revelações. Você já leu o relatório? Se tiver acesso a ele, leia o relatório, que é para você perceber a extensão da pouca vergonha que é este caso. Bem, ponto seguinte. Já agora, Fernando Medina não quer responder pelo inquérito ao Sporting? E o Ministério da Administração Interna também não. Ainda estamos à espera. Se não é o inquérito ao Sporting, é o inquérito aos festejos do Sporting, não é? Que a malta anda para aí ignorar, que foi fonte potencial de espalhamento de vírus. Estamos à espera ainda do relatório. Já se fez o da Câmara de Lisboa, não é? Estamos à espera desse relatório, do inquérito ao Sporting. Bem, último ponto do período de ordem do dia, o caso da vacinação nos lares. Eu fiquei a saber, não sabia disto, há 2 ou 3 dias, porque me informaram, espectadores que me informaram, que há lares onde os funcionários se recusaram a ser vacinados. E isto só me foi comunicado depois de ter sabido naquele lar em Faro, onde morreu a senhora de 92 anos. Bom, que já tinha tido uma vacina. Primeiro ponto, vai haver sempre gente que morre. Não vale a pena estarmos a dramatizar casos. 92 anos é uma idade proveta. Não é? Olha, a minha mãe não chegou lá, infelizmente. E a senhora tinha outras comorbilidades. Mas a questão não é essa. Ficámos a saber que nesse lar havia funcionários que não tinham sido vacinados. E o argumento dos funcionários é nós não lidamos diretamente com as pessoas. Isto é inaceitável. Ok? Eu espero que a Direção-Geral de Saúde e a senhora Ministra Marta Temido olhem para estes casos como deve ser. Quem trabalha nos lares não pode ter vontades aqui. Quem trabalha nos lares, por causa do risco que representa para quem lá está, tem por obrigação, e devia ser uma obrigação legal, ser vacinado. Não é admissível que as pessoas venham lá armar-se em eu sou anti-vacinas ou não sei quantos, não me interessa estar vacinado, sabendo que existe o risco de pôr em risco, perdão pela redundância, pessoas de idade proveta. Bom, então vamos lá à edição de hoje. E vamos começar por onde? Eu vou-lhe dizer uma coisa que nunca esperei dizer como cidadão. É que eu acho que o Governo está-se a candidatar a umas ações de desobediência civil. E porquê é que eu quero dizer, porquê é que eu digo isto? Por causa da intervenção que eu não sabia ontem, quando fiz o programa, houve gente que me criticou, você não falou do Ferro Rodrigues. Pois não sabia. E quando vi já tinha sido mesmo durante o programa a afirmação e como não tinha certeza se era fake news, não quis comentar. E então é assim, Fernando Medina, está aqui um bocado de ruído, como já se percebeu e às vezes a gente estressa. Ferro Rodrigues saiu do estádio Puskás Arena
e aquele ar eufórico de quem eu já empatei com a França dando demolição, estes gajos e agora vamos para oitavos de final, saiu-se com uma, eu espero que os portugueses vão massivamente a Sevilha, ao sul de Espanha, para apoiar a seleção nos oitavos de final. Mas Ferro Rodrigues fez outra coisa que nunca devia ter feito. Eu já vou comentar a afirmação de Ferro Rodrigues, mas fez outra coisa que não devia ter feito. Acabei de falar agora com o Presidente da República, ele sabe mais do que eu, e ele diz, bom, lá vamos estar em Sevilha, não é? Ou seja, você já percebeu, comentou uma conversa com o Presidente da República e comprometeu o Presidente da República. Já vamos a essa parte. Vamos a Ferro Rodrigues. Repare, o Presidente da Assembleia da República tem uma intervenção destas em público. Isto não lembra ao Careca, como eu, não é? Porque, repare, primeiro, nós estávamos a horas de decretar medidas mais difíceis em Lisboa. Como sabem, em Lisboa vai haver recuo. Os restaurantes vão fechar às 15h30, os supermercados às 7 da tarde, e se calhar ainda vamos ficar pior, se isto não se endireitar. Bem, como é que o Presidente da Assembleia da República, que é a segunda figura do Estado, chega às câmaras de televisão e não tem 2 dedos de testa para pensar no que está a dizer? Você dirá, o gajo queria dizer era que quem já está vacinado, quem já teve Covid, quem teve o certificado digital pode viajar. Não foi nada disso que ele disse. Queria ter dito, tivesse dito, não disse. Bom, mas vamos admitir que é essa a questão. Você já olhou para o mapa do Centro Europeu de Doenças, Controlo de Doenças? Vá lá ver. Olhe para a Europa, vê a França verde, a Alemanha verde, a Galiza, ali uma parte da Galiza, ou as Astúrias, verde, vê Portugal amarelo, vê Madeira e os Açores a verde, eu já vou à Madeira e Açores, e olha para o sul de Espanha, para a Andaluzia toda, e está vermelhíssimo, como o Benfica. Bom, é prudente estar-nos a dizer aos portugueses, eu adorava ir a Sevilha, eu adoro Sevilha, percebe? Ia lá quase todos os fins de semana, uma certa fase da minha vida. Bem, adorava ir ver os jogos dos oitavos de final. Houve vários europeus que eu fui ver, jogos, mundial, eu adoro futebol, mas, porra, com o sul de Espanha a vermelho, a gente diz à malta para ir ao sul de Espanha? Bem, lá está, vai a malta vacinada, obrigado, mas a malta que for vacinada, vai lá, se apanhar o vírus, fica com uma doença light, mas quando chegar cá e apanhar quem não foi vacinado, é uma doença chata. Está a ver o problema? Bom, você já percebeu que a senhora Merkel, os alemães adoram futebol. A senhora Merkel acabou de aconselhar os alemães a não irem a Londres ver o jogo da seleção. E nós temos a segunda figura do Estado a dizer, vocês vão em massa, massivamente para o sul de Espanha. Isto é um nonsense total. Bem, você dirá, está bem, mas escusa de exagerar, o Ferro Rodrigues, também estava elevado. Pois, mas o problema é este. Nós não nos podemos deixar levar pela emoção nestas coisas. Nós temos de ser chatos e sérios. E ser chatos e sérios é que, meus senhores, não vão. Porque isto está feio. Ontem a Mariana Vieira da Silva, com um ar muito solene, diz, no final da conferência de imprensa, a situação é muito grave. Doutora Mariana Vieira da Silva, você só descobriu isto agora? Então há 2 semanas que os médicos andam a avisar. Estamos com aquele complexo. Pois há ali uns médicos que não sabem o que é tomar decisões e não sei das quantas. Olha, pelos vistos, o alerta foi ignorado. E agora nós temos um problemaço em mãos. É verdade que não há mortes, como o Presidente da República diz, nem há disparo de internamentos, nem no UCIs. Isso é tudo verdade. A questão é que nós somos obrigados agora a reparar a economia, uma parte dela, por causa desta brincadeira. Acordaram agora. Bom, voltando a Ferro Rodrigues. Imagina o desastre que é dizer eu falei com o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República disse, bom, lá estaremos, não é? Ontem o Presidente questionado teve que fazer um volta atrás. Primeiro, tentou safar o rabito, desculpe uma expressão, da Ferro Rodrigues, dizer, mas ele queria dizer a quem tivesse vacinado. Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, pior emenda que o soneto, não é? Porque o problema é que o sul de Espanha está a vermelho. Portanto, não é de ir ponto final, não é? A menos que algum milagre qualquer, alguém me prove que a pessoa que vai lá não vai apanhar o vírus. Bem, agora veja, o Presidente da República, quando está, então o senhor vai, se aqui o português comum puder ir, eu vou. Errado, porque o português comum que lá for, mesmo com o certificado digital ou com a vacina, não sei das quantas, corre o risco de apanhar o vírus e passar a quem não tem. Bom,
Como você viu ontem, o vice-almirante, muito sensatamente, quando disseram assim, então é melhor reforçar em Lisboa, não, porque senão a gente vai largar, vai deixar bolsas. E isto não há volta a dar, não há vacinas suficientes, não se pode acelerar esta brincadeira, nós temos de ter paciência. E quem anda para aí a dizer já, ai, não sei das quantas, a gente tem que começar a fazer a vida normal. Fazer a vida normal, mas com restrições. Porque esta brincadeira da pandemia só se vai resolver quando a malta toda estiver vacinada. Porque senão é sempre o risco de quem não está a estar a levar com o problema da doença. Está a ver? E o risco que isto representa. Este é que é o ponto fundamental. Portanto, olha, falta de sensatez do Sr. Presidente da República, falta de sensatez gritante, vergonhosa do Dr. Ferro Rodrigues, que ainda para mais é useiro a fazer nestas coisas. Como você se recorda, no ano passado, no 25 de Abril, alguém disse assim, vão fazer a celebração no Parlamento? Vamos. De máscara? Então eu vou andar ali mascarado, está a ver? Depois dá para estes disparates. Bom, o homem devia era ter um bocadinho mais tempo na língua. Bem, agora, mais um ponto. Imagina o que é os 3 milhões de habitantes da zona metropolitana de Lisboa, que ficam confinados ao fim de semana, olharem para isto e dizer assim, epá, o Presidente vai a Budapeste, o Primeiro-Ministro vai a Munique, o Presidente da Assembleia da República diz que vai a Sevilha, o Presidente da República vai a Sevilha, epá, 6 mil portugueses vão para os estádios, não sei quantos, completamente desprotegidos, epá, e nós é que estamos confinados. Imagina o que é que a malta do turismo, da restauração em Lisboa deve estar a dizer, deve estar a chamar os nomes todos a esta malta. E eu compreendo, percebe? Porque as mensagens que vão passando são mensagens erráticas e completamente desconexas entre si. Porque isto passa para as pessoas a ideia, estes gajos não sabem o que estão a fazer. Percebe? Esse é que é o drama. E repare, porque é que eu falava da desobediência civil? Eu, sinceramente, se houver desobediência civil a partir de hoje, depois do que nós ouvimos a estes responsáveis máximos da nação, o Presidente da República é o primeiro, o Presidente da Assembleia da República é a segunda figura do Estado, se houver desobediência civil, eu vou repetir, eu compreendo, não estou a encorajar, mas eu compreendo, porque eu acho que os portugueses devem estar fartos desta porcaria, fartos desta desconexão entre governantes, percebe, e responsáveis, e sobretudo a irresponsabilidade com que isto vem, inclusive das figuras mais altas do Estado, percebe? Atenção, eu não estou a aconselhar desobediência civil. Estou a dizer um dia destes vai haver uma desobediência civil e eu nessa altura tenho que dizer assim, eu percebo porque a malta está farta desta marmelada. Percebe? Bom, é só para depois não dizerem que eu encorajei aqui a desobediência civil. Bem, ponto seguinte, e a gente vai se aproximando do final do programa, eu tenho que ir fazer a moderação daqui a bocadinho. Ontem, o meu jornal, o Jornal de Negócios, dizia que o Dr. José Mendes vai ser presidente da Fundação Casais. Lembra-se de José Mendes? Sabe quem é? José Mendes foi secretário de Estado do Ministério do Ambiente durante legislatura e mais uns meses. José Mendes foi aquele senhor que me ameaçou a mim e convidou os meios de comunicação social a censurarem-me. Há uns meses, lembra-se? José Mendes foi aquela pessoa a quem dei aqui uma resposta um bocadinho violenta, dura, porque ele mereceu. O Dr. José Mendes, que é professor, é engenheiro civil, vai para presidente de uma fundação, de uma construtora. A construtora disse, não tem nada a ver com ele estar na política ou ter sido político. Pois não deve ter nada a ver mesmo. Estamos mesmo a acreditar nisto, não é? A mim o que me faz a impressão, lembra-se da história das portas giratórias que eu estou farto de criticar aqui? É Centeno, que é ministro, vai para governador. É Ana Paula Vitorino, que era ministra, vai para regulador dos transportes. E o rei que os esparta a todos, percebe? Agora é José Mendes, que saiu do governo há poucos meses e agora vai para a presidência da fundação de uma construtora. Ora, por mero acaso, as construtoras vão ter muito trabalho nos próximos meses, à conta da bazuca, percebe? Por mero acaso, não é? Uma boa parte dos fundos da bazuca vão para esta coisa. E a gente olha tudo para isto e dizemos, comemos gelados com a testa, está a perceber? É assim, comemos gelados com a testa, só pode ser. Que é, por mero acaso, uma pessoa que esteve no governo vai para presidente de uma fundação de uma construtora. Epá, eu não tenho nada contra casais, nem contra a Motengil, nem contra ninguém. Mas, pelo amor de Deus, sejam um bocadinho mais comedidos na forma como fazem as coisas. Porque isto passa para o povo e para a população em geral uma péssima ideia de que existe concubinato e que existe relações de duvidosa racionalidade entre o poder económico, nomeadamente as construtoras, e o poder político. Perceba? É esta mensagem que estão a passar ao país. Mas enfim, e já agora, faz favor, isto não tem nada a ver com o desaguisado que eu teve com José Mendes, porque eu faço essa crítica ao Centeno, faço essa crítica à Ana Paula Rodrigues e faço essa crítica ao PSD quando estiver no poder e fizer estas porcarias. Porque isto é uma pouca vergonha. Bom, ponto seguinte.
Eu vou comentar uma frase da semana, que eu elegi como frase da semana a doutora Elisa Ferreira. Como sabe, eu critiquei aqui violentamente na segunda-feira e ainda não toquei numa frase dela que foi assim: alguns países especializaram-se a fazer concorrência fiscal. Ah, é? Mas há outros países, como por exemplo Portugal, que se especializaram a aumentar a despesa. E portanto, como aumentou a despesa, aumentam os impostos. Está a perceber? É só isto. Olhe, disparates socialistas. É o que isto quer dizer. Bem, chegamos ao final da conversa de hoje. Já sabe que no fim de semana vai haver desejo imediato. Vai ser sobre exames. Atenção, amanhã a doutora Alexandra Nunes vai falar sobre exames. A ansiedade que nós temos de miúdos. Agora chegamos a uma altura difícil, sobretudo depois da pandemia. E para as 7.400 pessoas que estão em direto, eu quero agradecer. Quero pedir a estas pessoas e a outras aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Atenção, no fim de semana ainda vamos ter um Deals on Wheels e vai-se ver com o Volkswagen ID4, aquele monovolume elétrico da Volkswagen. Quanto a nós, programa matinal, segunda-feira às 8 da manhã, estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Obrigado, tenha um grande fim de semana e até segunda-feira às 8.